Olá! Hoje a gente vai falar sobre termo de consentimento livre e esclarecido. E o que é isso? Termo de consentimento livre e esclarecido, como o nome fala, é um termo onde o cliente declara consentir com os procedimentos, ele não está sendo obrigado, portanto, livre, e esclarecido, ou seja, ele sabe de todo o risco e de todos os pormenores que envolvem o procedimento, quais materiais serão utilizados, de que forma que vai ser feito aquilo, e concorda com tudo aquilo, tá? Ele não é uma novidade, por exemplo, na prática médica. Na prática médica, ele tem que ser usado para a maioria dos procedimentos, né? Em que o paciente está consciente e que não seja uma coisa assim de urgência e emergência, risco de morte, né, naquele momento, que o cliente não possa consentir com aquilo, não tem condições de consentir. Todos os outros procedimentos em que ele tem condição de consentir é feito esse termo porque é obrigatório, tá? Na nossa área também é obrigatório. Porém, a maioria dos estúdios não sabe e não usa. Eu não sei se todo mundo aqui tem tatuagem, mas eu acredito que quem tem tatuagem, que está fazendo esse curso, e foi num estúdio fazer tatuagem, muito raramente assinou o termo, tá? Então, se você foi para um estúdio, fez sua tatuagem e não assinou o termo de consentimento, ou assinou o termo de consentimento, escreve aqui embaixo para mim que eu quero saber, tá? Como é que foi? Não é incomum que ele seja completamente negligenciado, gente, negligenciado, pronto, saiu. A elaboração e a aplicação inadequada do termo de consentimento pode trazer problemas jurídicos. Por quê? Porque o cliente não pode assinar um termo sem realmente conhecer o procedimento. Portanto, você precisa perder um tempinho com o seu cliente, chegar para ele e explicar tudo que você vai fazer, tudo que você vai utilizar, tá? Quais são os riscos? Olha, a tinta de tatuagem que eu uso, ela é registrada, porém qualquer coisa que não pertence ao seu corpo e eu estou aplicando, pode ser detectada como um agente invasor e pode sim, num caso muito raro, dar um problema de reação alérgica. Esse procedimento, ele tem risco de infecção. Durante o procedimento eu uso tudo descartável ou esterilizado, porém quando você vai para casa, você está com a sua pele aberta, então tem uma parcela de risco de infecção e você tem que deixar o cliente consciente disso. Você tem que explicar para o cliente que se ele for diabético, se ele for cardíaco, se ele tiver problemas de saúde, ou se tiver uma cicatriz recente que você está cobrindo, o médico precisa autorizar. Então, todos os pormenores a respeito da tatuagem, os materiais que você está utilizando, a validade dos materiais que você está utilizando, abrir a agulha na frente, tudo isso tem que ser explicado, conversado com ele, e aí sim ele vai assinar esse termo, para que o termo seja válido, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na aula. Isso eu tô falando para quem tá fazendo curso comigo na Hotmart. Eu vou deixar aqui na aula o termo de consentimento que nós utilizamos, termo de consentimento que nós sugerimos, que tem todo o procedimento indicado pela referência técnica da Anvisa, mais algumas coisas que nós acrescentamos, porque a gente acha que é pertinente aos procedimentos e precisam ser avisados ao cliente e tratados com ele, né, nesse termo, que é como se fosse um contrato entre o estúdio e o cliente. Junto com o termo de consentimento livre e esclarecido, vocês também podem fazer outros termos, como o termo de uso da imagem, por exemplo, tá? Então, nessa hora, as pessoas podem assinar tudo, mas não tem a ver com biossegurança. O que eu estou mostrando para vocês, e o que eu vou deixar aqui para vocês utilizarem, terem uma base para criar o próprio termo de vocês, é o termo que nós usamos, que tem todo o que é fundamental e pedido pela Anvisa, na referência técnica,
e algumas outras coisas que nós acrescentamos, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de termo de consentimento livre e esclarecido, vocês deixem aqui nos comentários e eu vou responder vocês, tá?